Paz e graça, queridos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, que Deus possa vos abençoar mais uma vez, que o Senhor Jesus continue abençoando a sua casa, a sua vida, o seu lar, de uma forma linda e muito especial. Eu gostaria de orar com vocês, para meditarmos juntos um pouquinho na palavra do Senhor nessa noite. Vamos orar juntos? Querido Deus e Pai Celestial, nós oramos a Ti e pedimos ao Senhor mais uma vez, com a Tua graça, que o Teu poder e a Tua graça se manifeste nas nossas vidas, dentro das nossas casas, sobre a nossa família, de uma forma muito especial. Que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas a Tua unção. Perdoa os nossos pecados, nossos erros, como também as nossas falhas, Senhor, pois somos falhos em potencial. Por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor se manifeste nessa noite de uma forma linda, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia tão especial, nessa noite tão linda. Que o Senhor Jesus possa agraciar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de meditar com vocês numa palavra aqui no Salmo de número 6, que na realidade é a oração de Davi, é o lamento de Davi, né? Davi se lamenta tanto no Salmo 51 como aqui no Salmo 6, referente ao seu pecado, referente àquilo que ele tinha cometido. E é bem interessante porque esse Salmo 6 ele fala de uma forma bem profunda do real sentimento de Davi. Aqui no Salmo 6 ele diz assim, Salmo 6, vou a partir do verso de número 6 também, Salmo 6, verso 6, diz assim: já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, e tornem-se atrás e envergonhem-se em um momento só. Então, na realidade, esse salmo é um pedido de perdão, é um lamento que o salmista faz. Nós sabemos que Davi, ele é considerado por Deus, né, pelo próprio Deus, é citado nas Escrituras Sagradas como um homem segundo o coração de Deus. Mas é bem interessante porque quando nós falamos de Davi, nós nos reportamos logo à imagem daquele jovem, do jovem guerreiro, do pastor de ovelhas, que sai primeiramente lá, antes de se tornar um guerreiro, que sai lá do cuidado das ovelhas do seu pai, para ser ungido pelo profeta Samuel, para tocar harpa, para expulsar os demônios que perturbavam Saul. Saul, sempre que estava perturbado, angustiado, mandava que trouxesse aquele jovem que tocava harpa, na unção do Espírito de Deus, que compunha salmos, que era usado pelo Senhor de uma forma muito linda. E esse jovem era levado até o palácio de Saul, do rei Saul. E ali então ele tocava harpa. E aqueles espíritos, com o louvor de Davi, aqueles espíritos imundos saíam, eram expulsos do corpo, ou ali da onde eles estavam perturbando Saul, eles simplesmente sumiam. Saul ficava com a sua alma leve, sentia-se bem, e ele gostava da presença de Davi. Mas muito tempo mais tarde, Davi, nós sabemos da história, se torna um guerreiro. Quando ele vence Golias, aquele jovem com estilingue vence aquele guerreiro. E nós sabemos que Davi venceu muitas guerras. Se tornou um homem conhecido. Foi notória a sua fama por todo Israel, e não apenas por todo Israel, mas em todos os lugares. Davi era conhecido como um guerreiro do Senhor, o homem que guerreava as causas do Senhor, o homem que era usado poderosamente por Deus. E finalmente Davi se torna rei. Davi então está no trono, e o trono de Davi é fazer a vontade de Deus, e o desejo de Davi é fazer a vontade de Deus. Davi, então, ele tem um desejo no coração de construir um templo
ao Senhor, ele prepara todo o material, ele prepara tudo, ele convoca o povo traz ouro, traz prata, traz especiarias, o povo traz madeira, ele prepara tudo para construir o templo, a casa do Senhor. Porque ele queria construir algo para o Senhor, para que ali habitasse o nome do Senhor naquele lugar, para honrar o Senhor, seu Deus, que tinha levado ele até aquele lugar. Davi reconhecia isso, Davi tinha convicção disso, Davi era um homem também de oração. E a Bíblia diz que Deus não aceitou, porque Davi tinha as mãos ensanguentadas, porque Davi era um guerreiro, tinha matado muitas pessoas, mas Deus deixou isso para o filho de Davi, ou seja, no caso, Salomão. Mas Davi deixou tudo preparado para Salomão. Bom, esse é um resumo, né? Um resumo rápido de algumas coisas da vida do grande Davi, se assim podemos dizer, do grande Davi. Mas uma coisa me intriga também é porque Davi, já rei, ele comete um pecado terrível. Nós sabemos que Davi também tinha muitos erros, muitas falhas, mas Davi comete um pecado terrível. Davi, na realidade, ele mata, ou manda, ou proporciona a morte de um dos seus servos fiéis. Então ele proporciona a morte de um dos seus servos que estava ali do seu lado para servi-lo, Urias, para servi-lo, para honrá-lo. Ele fica com a mulher de Urias, ele pega a mulher de Urias para si, né, no caso Betseba, ele pega para si, toma para si e simplesmente coloca Urias na frente de batalha, manda colocar para ir retirar a retaguarda para que Urias morra. Ele preparou, né, o assassinato de Urias. Então ele comete um crime gravíssimo, ele comete adultério, ele, né, toma a esposa, né, de um homem que lhe era fiel, ele é ardiloso em tudo aquilo que ele faz, e Davi simplesmente ficou com a esposa depois da morte, porque aquela mulher também engravidou, ficou com a esposa depois da morte de Urias, e a Bíblia diz que Davi ficou sossegado, como se nada tivesse acontecido, como se tivesse tudo certo. Isso até nos reporta a nós mesmos, nós seres humanos. Quantas vezes estamos na presença do Senhor e cometemos algo errado, e muitas vezes parece que por um momento Deus não nos incomoda. Deus parece que não está olhando para os nossos erros, para as nossas falhas naquele momento. Deus não está preocupado com aquilo. Nós achamos, talvez, que enganamos a Deus, que Deus, ele nos deu aquele crédito. Nós podemos errar, Deus nos deu aquele crédito, então que Deus não viu. Talvez Davi pudesse até achar, não, Deus não se importou muito, eu tenho crédito com Deus. Fato é que ninguém tem crédito com Deus. Na realidade, nós somos devedores de Deus. Isso era tanto com Davi, como é com qualquer um de nós, como é conosco. Então, passa-se algum tempo, Davi está tranquilo no seu palácio, quando entra o profeta Natã e vem exortar o rei, contar uma parábola acerca de algo que acontecia no reino. Davi fica profundamente indignado com a história que o profeta conta, com aquela parábola que o profeta conta, imaginando Davi que aquela parábola se referia a uma outra pessoa que tinha cometido aquele ato que o profeta estava contando. Davi pergunta imediatamente quem é o homem que cometeu tal ato, que era digno de morte tal homem, e o profeta diz, esse homem é o Senhor Rei. Então Davi, quando fica sabendo que aquele homem é ele, qual é a atitude de Davi? Ele se prostra imediatamente, ele se rende ao Senhor, ele pede misericórdia a Deus, ele chora, ele pranteia, ele se humilha. O Salmo 51 retrata basicamente a oração de Davi. Mas Davi não orou só naquele momento, Davi orou por dias. Davi orou incansavelmente pedindo a misericórdia de Deus. Não foi simplesmente oração, Senhor me perdoa, e imediatamente o perdão veio. Houve ali um derramamento de lágrimas. Tanto é que nós lemos aqui no Salmo 6, né, o relato desse derramamento de lágrimas. O coração contrito de Davi, ele diz, já estou cansado do meu gemido, verso 6 do Salmo 6. Toda noite faço nadar na minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Ou seja, Davi, ele estava cansado. Davi, ele chorava.
Ele diz no verso 3, até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Ele precisava de perdão, ele precisava de misericórdia. Ele diz, até a minha alma está perturbada. Ele diz no verso 4, volta-te, Senhor, livra a minha alma e salva-me por causa da tua benignidade. Salva-me, Senhor. Salva por causa do teu amor, da tua benignidade. Salva-me, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque sou fraco, sara-me. O verso 2 ele diz, sou fraco, sara-me. Porque os meus ossos estão perturbados. Então essa é a oração de Davi, a oração de um homem com o coração que está agora quebrantado. E ao mesmo tempo ele está despedaçado. Porque ele sabe que cometeu um pecado grandíssimo com o Senhor. Até então ele não tinha consciência disso. Não do pecado que ele tinha cometido. Mas agora Deus coloca o pecado dele diante dos seus olhos. Mas o lindo da palavra de Deus, o lindo, sabe, da misericórdia de Deus, é que Deus, que quando coloca a história de Davi na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, Deus coloca os feitos de Davi, Deus não esconde os defeitos de Davi. Deus não esconde as falhas de Davi. Para mostrar isso, nos ensina que a graça de Deus é que vem e nos constrói, é que se sobrepõe, é que faz com que somos mais do que, nos torna mais do que vencedores. Não é a nossa força, não são as nossas atitudes, mas é pela graça de Deus que nós fazemos a coisa certa. É pela graça de Deus e mediante a graça de Deus que nós conquistamos as coisas que devemos conquistar, que fazemos a vontade de Deus, que fazemos o bem. É pela força de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Davi, ele se tornou um homem honrado, porque ele amava Deus. Ele se tornou um homem capacitado porque Deus o capacitou na força do seu espírito. Não é porque Davi, ele era especial por si só, não, ele era especial porque a graça de Deus veio sobre ele. Ele era especial porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Quando ele vence Golias, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor já tinha tomado Davi. O Espírito do Senhor veio sobre Davi quando o profeta Samuel o ungiu, o consagrou. Desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E mesmo depois desse pecado grandioso que Davi cometeu, terrível que Davi cometeu, depois disso é citado na Bíblia, lá no livro de Samuel, do profeta Samuel, que Deus toma Davi e diz para o seu servo, encontrei um homem segundo o meu coração. Não é antes, é depois do pecado. Deus não fala isso antes, Deus fala depois do pecado de Davi. Encontrei um homem segundo o meu coração. E por que Deus fala isso? Por que Deus fala que encontrou um homem segundo o coração dele? Sendo que Davi tinha cometido tal ato de tão grande gravidade. E Deus fala que encontrou um homem segundo o seu coração. Davi cometeu assassinato, Davi cometeu adultério, Davi foi ardiloso, Davi foi meticuloso em fazer toda aquela trama para esconder o seu pecado, não de Deus, mas até dos homens. E achou que estava tudo bem, e ainda assim, lá na frente, Deus fala que encontrou um homem segundo o seu coração. Mas é justamente aí que nós entendemos a história. Que quando Deus fala isso, Deus está falando de um homem que tem a capacidade de se render a Ele, de se arrepender, de aceitar que está errado, de aceitar que cometeu uma falha, que cometeu um erro, de aceitar que é pecador, de aceitar que existe um Deus que é misericordioso e buscar o perdão desse Deus. É a misericórdia de Deus que faz com que Davi seja engrandecido. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí que nós entendemos, quando nós lemos esse salmo, e vemos então Davi falando, já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Ou seja, ele orou insistentemente, ele clamou insistentemente, pedindo misericórdia a Deus. Pedindo a Deus que Deus tivesse misericórdia da vida dele. Que Deus pudesse abrir
o coração dele e mostrar para ele quão grave era o pecado dele, mas ao mesmo tempo ele pede para Deus: Senhor, não me julgues na tua ira. O primeiro verso do capítulo 6 de Salmos diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. E ele segue: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco, sara-me. Davi pede para ser sarado, para ser curado, para ser restaurado. Sabe por quê? Porque Davi, na realidade, ele sabia que ele estava doente. Ele sabia que ele estava machucado. Ele sabia que ele estava defeituoso. E ele precisava de uma restauração, de um conserto. Ele precisava novamente do toque de Deus sobre a vida dele. E é isso que nós precisamos constantemente. De restauração, de conserto. Nós precisamos de compromisso com Deus. Eu não sei como está o seu altar. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Mas uma coisa eu sei. A graça de Deus pode mudar tudo isso. Deus é um Deus misericordioso. Ele não vai levar em conta os seus erros, mas também Ele não vai deixar de lado os seus erros. Ele não vai fingir que não existe. Mas Ele vai te dar a oportunidade de você se render. Desarme-se. Faça como Davi. Davi teve que se desarmar, mas ele teve que ser confrontado. Não precisava ele ter sido confrontado, porque ele tentou se esconder, se ocultar. Foi preciso o profeta Natan ir até ele, confrontá-lo. De forma suntuosa, o profeta o confrontou e disse: és tu, ó rei, o homem que é digno de morte, que você mesmo, Davi mesmo, deu a sentença para ele, sem saber que era ele. E quando Davi dá a sentença, o profeta diz: esse homem é o Senhor, rei. Esse homem de quem o Senhor acabou de dar a sentença é o Senhor mesmo, que é digno de morte. Então a sentença de Davi saiu da própria boca de Davi. Deus nem precisou dar a sentença para ele, mas Deus é tão misericordioso que Deus não deu a morte para Davi, mas Deus deu a oportunidade de Davi se render, e Deus o regenerou, e Deus o restaurou, e Deus o levantou. Deus pode fazer o mesmo por você. Deus pode transformar a sua vida, restaurar a sua vida, resgatar a sua vida, o seu relacionamento com Ele. Tenha um relacionamento profundo com Deus. Adore ao Senhor. Busque ao Senhor. Eu vejo que nessa época que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, muitas pessoas têm se afastado de Deus. Muitas pessoas perdeu o seu relacionamento com Deus, quebrou. Alguma coisa foi quebrada, alguma coisa foi, ficou defeituosa. E Deus está te chamando de volta. Não deixe que Deus envie o Natan na sua casa. O Natan, pode-se dizer, não necessariamente não é um profeta, mas pode ser uma situação. O profeta Natan necessariamente não pode ser um homem dizendo: isso que eu te digo. Não. É uma situação que vai te confrontar. Davi teve a oportunidade de ser confrontado e se rendeu. Talvez o seu orgulho, talvez não deixe que você seja confrontado, ou não aceite que você seja confrontado. E isso pode causar a sua morte, porque você mesmo vai dar a sentença. Porque quando você olhar o seu pecado na vida de alguém, você vai olhar para essa pessoa e você vai dizer: essa pessoa é digna de morte. E você não vai saber que você vai estar dando a sentença para você mesmo, para aquela outra pessoa. Quantas vezes nós olhamos para alguém e falamos assim: aquela pessoa é digna de morte. Essa pessoa é digna de morte por tal ato que ela está cometendo. E muitas vezes, na realidade, Deus está falando através dos nossos lábios, dizendo: você está dando a sentença para você mesmo. E nós não sabemos que estamos dando a sentença para nós mesmos. Foi o que aconteceu com Davi. Davi não sabia que estava dando a sentença para ele. Mas na realidade ele deu a sentença, quando o profeta conta aquela parábola para ele, de um homem que havia naquele reino. E então ele logo se ira e fica indignado pelo seu senso de justiça. E muitas vezes o nosso senso de justiça, que nós acreditamos ter, e nós nos revoltamos com a injustiça do mundo e nos esquecemos que nós somos muitas vezes injustos para com Deus, para com o próximo. Então peça misericórdia a Deus nesse dia. Restaure o seu relacionamento com Ele. Eu
quero orar por você. Quero deixar essa palavra para você. Amanhã, domingo, às 18h30, todos juntos, louvando ao Senhor na igreja, para buscar o Senhor de uma forma linda e especial. Então vamos orar, vamos buscar o Senhor do fundo do nosso coração, porque é tudo que precisamos, é tudo que nós necessitamos. Buscar a Deus, porque precisamos desse Deus. É um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que tem feito maravilhas na nossa vida. Então, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós pedimos ao Senhor, Ele responde a nossa oração. Então, eu gostaria de orar com você nessa hora. Então, ora comigo, peça a Deus que Deus possa tocar na sua vida. Vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre, Senhor. Amém. Querido Deus e Pai Celestial, perdoa os nossos pecados em nome do teu Filho Jesus Cristo. Nos limpa de toda iniquidade, Senhor. Faça, Pai Celestial, com que nós venhamos enxergar o nosso pecado, que muitas vezes os nossos olhos nos cegam, o nosso orgulho não deixa que enxerguemos o nosso pecado, os nossos erros, as nossas falhas. Tem misericórdia, Senhor. Restaura, ó Deus amado, aquilo que foi quebrado. Restaura a aliança que nós temos contigo, que o Senhor tem conosco. Restaura, Senhor. Tem misericórdia hoje, nesse dia. Tem misericórdia nessa hora. Em o nome do Senhor Jesus nós te clamamos. Pedimos por nossa família, pela tua igreja, pelo teu povo. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Responde a nossa oração. Responde o nosso clamor. Senhor, eu peço a ti, Pai, do fundo do meu coração, como sacerdote, que o Senhor venha tomar a tua igreja em tuas mãos, levantar a tua igreja, fortalecer a tua igreja, o teu povo. Aquele que está cansado, que seja levantado, aquele que está fraco, que seja fortalecido, aquele que está abatido, que seja restaurado. Que o Senhor venha enxugar as lágrimas, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, acender o pavio que está, ó Pai, fumegando, quase que apagando. Em o nome de Jesus, Senhor, eu entrego a minha vida e a vida do teu povo em tuas mãos. Eu intercedo pela tua igreja, pelo teu povo e por todos aqueles que nos ouvem agora e que nos veem agora. Em o nome de Jesus, essa é a nossa oração. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. E desde já eu te agradeço. Protege a nossa família, protege os nossos filhos, nossos amigos, protege-nos, guarda-nos, livra-nos do mal, livra-nos do homem sanguinário, do salteador, do homem iracundo, livra-nos da língua afiada, da língua mentirosa, do olho grande, da inveja, livra-nos, ó Pai Celestial, da seta que voa de dia, da escuridão que assola a minha noite. Livra-nos, ó Pai Celestial, da peste perniciosa. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, não somente hoje. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Filho e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus se repousem sobre a sua vida para sempre, em nome de Jesus. Tenha uma excelente noite, fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.